noite, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor possa alcançar a você e a sua casa. Seja muito bem-vindo a esse encontro virtual, em que a gente, a cada domingo, a cada quarta, temos louvado a Deus, temos engrandecido o nome dEle aqui. Que Deus possa derramar sobre tua casa nessa noite, da direção, da unção, e que você seja abençoado. Nós começamos agora, nesse mês de maio, um mês inteiro de oração por sua família. Orações por famílias. E eu te convido, neste mês, a participar conosco, a orar por tua casa, a orar pelas famílias que estão ao seu redor, os seus vizinhos. É tempo de colocarmos as famílias diante do Senhor. Hoje eu não vou ler um texto específico, mas eu quero te convidar a ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lá a gente entende, a gente acompanha a vida de Jesus. E durante todo o tempo da vida de Jesus, a gente vê Jesus se relacionando com as pessoas. E ali, levando cura, levando libertação. E me chama a atenção algumas desses encontros onde pai ou mãe levam os pedidos a Deus. Ali a gente vê um pai levando para Jesus que a filha está doente, e daqui a pouco a filha morre. A gente vê mãe que leva situações de pobreza, de necessidade a Cristo. A gente vê pai que leva a necessidade de um filho que está endemoniado. A gente vê o tempo todo famílias, pais, famílias buscando em Deus, buscando em Jesus a solução. Seja para cura, seja para libertação, seja para o que for. Se tem alguma coisa que pode mudar a minha e a sua família, se tem alguém, Ele é Jesus. Por isso, nesse tempo, vamos colocar as nossas famílias, os nossos vizinhos, as famílias que estamos e que conhecemos, na presença de Deus. É isso que eu te convido. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Que Deus possa derramar de direção para que a gente possa levar nossa família, levar as pessoas que estão ao nosso redor cada dia mais à presença de Deus. Venha louvar ao Senhor com a gente, venha agradecer a Deus e que o Senhor te abençoe no decorrer do nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu
está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. Do seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Temos vivido aí tempos maravilhosos, tempos de experiência, de aprofundarmos na palavra, de crescermos na oração, celebrarmos tempo em família, mas com a graça de Deus, dentro em breve, estaremos juntos novamente, retomando aí as nossas celebrações. Inclusive, quero aqui trazer alguns comunicados para que a gente possa organizar melhor como igreja ao longo dos próximos dias. Quero começar falando sobre a nossa campanha da família. Ao longo de décadas, nós temos como igreja usado o mês de maio para gerar um foco específico sobre a família. Na verdade, o ministério que temos desenvolvido tem como referência, uma das maiores referências, um ministério que é familiar, voltado para a edificação da família. Mas separamos maio para celebrarmos especificamente a Deus, trazermos reflexões da palavra totalmente focadas à família. E estaremos juntos com várias outras igrejas. Na verdade, todas as igrejas batistas do Brasil estão envolvidas nesse projeto. Um projeto que tem aí a regência da Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista Brasileira, Igreja Multiplicadora e o Ministério Samtipt. Esse movimento espiritual, estamos chamando de 31 dias de oração pela família, iniciou agora na última sexta-feira, dia 1º, e vai percorrer todo o mês de maio. Iremos encerrar lá no dia 31, um domingo, dia 31, iremos encerrar essa trajetória. Se você quer participar, não estava ainda ciente desse caminhar em torno da família, você pode estar atento aos comunicados que temos feito nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também você que é parte da igreja, nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. Tem sido um tempo precioso, temos buscado a Deus em prol da família, temos meditações diárias, temos momentos em que celebramos a Jesus como igreja, reunidos, cada um na sua casa, mas conectados pelas redes sociais. Que você possa separar esse tempo para buscar a Deus em oração pela sua família. Na verdade, jejum e oração é a resposta que nós precisamos para o que temos vivido como sociedade e também a necessidade que temos como famílias. Todas as famílias carecem da intervenção de Deus. E o caminho, não tenha dúvida, é devoção, é boca no pó, é jejum, é oração. 31 dias de oração pela família. Eu queria que você pudesse estar atento a isso, se envolver conosco. Inclusive as ministrações que teremos daqui para frente estarão focadas nisto. Todas as ministrações das nossas celebrações online serão voltadas para a família. Ok? Também quero comunicar que nós como igreja, especificamente o Ministério Pastoral desta igreja, está atenta às necessidades da congregação. Temos podido socorrer muitas famílias, temos assistido vários irmãos, mas queremos abrir também essa semana próxima a agenda pastoral para aconselhamento. Portanto, de terça-feira a sexta-feira, de 1h30 até 17h30, todos os dias, terá um dos pastores dessa equipe pastoral da Primeira Igreja Batista pronto para atendê-lo, para orar com você, para te orientar na palavra,
entendemos que o aconselhamento pastoral é fundamental nesse tempo de tantas instabilidades, esse tempo de tantas incertezas. Nada melhor do que a palavra de Deus para trazer resposta para isso. Você vai observar aí, tem aí na sua tela, as informações da nossa secretária, nome e telefone, tanto da igreja como telefone celular da secretária. Se você desejar ser acolhido, né, em um desses dias, de terça a sexta, pelos pastores da igreja, você pode entrar em contato por esse telefone, que tem um WhatsApp nele, ou ligar também no telefone fixo, e você poderá fazer o agendamento aí do seu momento, para que a gente possa dar um tempo específico para você, um tempo que você vai poder, dentro da palavra, ser orientado. Portanto, a agenda pastoral de terça a sexta, de 1h30 às 17h30. Temos sido indagados a respeito de quando nós retornaremos às nossas celebrações, e eu quero então orientar a respeito disto. Nós entendemos que temos vivido um tempo de altos e baixos quanto aos direcionamentos que têm sido dados ao longo dessas últimas semanas. E há muitos desencontros, né, a respeito dos poderes constituídos quanto ao caminho que temos que tomar. Mas nós temos respeitado especificamente as orientações do nosso prefeito e do nosso governador. E aquilo que tem sido orientado, temos não somente acatado, mas fazendo valer isto. E nós precisamos nos organizar como igreja para essa retomada. Portanto, iremos retomar as nossas celebrações presenciais no domingo, dia 17. Guarde aí, domingo, dia 17, teremos duas celebrações. Uma às 9h30 da manhã, a nossa escola bíblica dominical, e outra às 19h30 da noite. Ambas as celebrações terão um curto espaço de tempo, não iremos nos prolongar. Iremos cumprir todas as orientações que têm sido dadas a respeito do como a igreja deve se reunir e proceder, e é por causa disto que estamos deixando para o dia 17. Temos que adquirir todo o material necessário para viabilizar as reuniões. Temos que fazer treinamento com os diáconos, com os irmãos da recepção, enfim, temos que nos organizar para isto. Portanto, nós estamos aí nos organizando para dia 17, domingo, dia 17, teremos aí duas celebrações, uma às 9h30 e outra às 19h30, caso não haja nenhuma outra orientação dos poderes municipal e estadual, iremos então seguir com essa meta, com esse objetivo, ok? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a fim de possamos seguir com a nossa trajetória como igreja. Uma última notificação aqui. Mesmo tendo as nossas celebrações regulares no nosso templo, ou seja, cultos presenciais, a partir do dia 17, iremos prosseguir com a transmissão também ao vivo, uma domingo de manhã e outra domingo à noite, porque existe um grupo que não vai poder estar presente, irmãos acima de 60 anos, crianças até 12 anos de idade. Então, para que a igreja continue reunindo, também por vias das redes sociais, YouTube, Facebook, iremos então manter a transmissão ao vivo, para que todo mundo possa estar de algum modo recebendo a palavra e se mantendo conectado como igreja. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa e nesse recomeço. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui essa noite preparando um culto maravilhoso para vocês, para cultuarmos juntos. Embora cada um na sua casa, nós queremos dizer para você que você não está sozinho, que nós estamos caminhando juntos nesse momento tão difícil. Nesse momento, para nós podermos iniciar os nossos trabalhos, iniciar o nosso culto a Deus, eu gostaria de estar orando com vocês. E para isso, eu quero pedir, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver, eu gostaria de pedir para que você curve a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, a tua graça que excede o entendimento, que o teu amor nos alcance neste momento, neste dia. Deus, que o Senhor seja o centro e seja o tudo da nossa vida. Deus, não é porque não estamos nos reunindo fisicamente, que nós não estamos unidos te buscando. Deus, é exatamente o contrário, nós estamos te buscando como corpo, como igreja do Senhor, representando aqui na terra, Deus. Deus, que o teu reino seja de fato representado por nós aqui neste momento. Deus, dê respostas à população através da sua igreja.
E mais do que isso, Deus, que a nossa comunidade seja tremendamente abençoada por nós. Deus, em nome de Jesus, ser com aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade. Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem com providência nas famílias e que em essência, Deus, o Senhor possa ser o centro e estar cuidando do seu povo aqui na terra. A tua palavra diz que se o seu povo santo orar e se humilhar e te buscar, o Senhor iria ouvir do céu. Então nós te clamamos, Deus, ouça-nos, Pai, ouça-nos, vem com providência, Deus, para que este momento não atrapalhe a nossa vida, mas ao contrário, este momento sirva para alimentar a nossa fé e para que cresçamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em alta voz direi, a todos vou contar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, pra mim. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Em alta voz direi e a todos vou contar. Tua bondade eu sei, não pode acabar. O Teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom
Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, uma ótima manhã para todos vocês, um prazer podermos estarmos juntos mais uma vez, mesmo que por vias digitais, celebrando esse tempo de comunhão em Cristo Jesus e na palavra. A palavra de Deus nos diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tenho afirmado frequentemente que não temos nada, não possuímos coisa alguma. O que temos é um grande empréstimo do Senhor, um privilégio inclusive. Somos então mordomos da saúde que temos, da família que temos, do casamento que temos, mordomos do recurso que chega às nossas mãos, do nosso trabalho, porque não temos nada. Tenho afirmado com muita frequência que viemos ao mundo sem nada, e quando partirmos daqui, não levaremos nada. Por isso, Deus nos convoca a sermos daqueles que repartirmos, e não daqueles que guardamos ou acumulamos. E Deus tem nos chamado para isto. Como participantes da obra dele, temos abençoado a nossa cidade, muitas famílias temos assistido, temos abençoado também algumas nações com os nossos missionários, temos podido abençoar essa cidade com projetos sociais como o nosso Lar Batista. E tudo isso custa recurso, mais do que o nosso tempo, mais do que a nossa oração, mais do que os nossos dons ou talentos, custa recurso financeiro. E nós queremos ainda poder contar com a sua generosidade. Louvamos a Deus por aquilo que Deus nos permitiu viver até aqui, pela certeza de que Ele tem suprido as nossas necessidades, e a convicção que temos que Ele há de continuar suprindo as nossas necessidades em Cristo Jesus. Portanto, queria te desafiar, um ato de fé, a não abrir mão de continuar sendo um canal de bênção para a obra de Deus. A nossa igreja, como toda igreja cristã, tem a clareza da missão. Temos a certeza de que não podemos parar com aquilo que Deus nos convocou para fazer. Temos compromissos, como temos afirmado, tributários, missionários, sociais, ministeriais. Deus tem nos chamado para isto. E nós temos tido o privilégio de poder contribuirmos com esta obra. Portanto, você que tem entendimento disto e que deseja contribuir conosco, poderá fazê-lo por meios digitais, através de transferência bancária ou depósito bancário, como constam aí os dados na sua tela. Que Deus possa te abençoar poderosamente, Ele possa multiplicar os seus recursos, que Deus possa te dar, da parte dEle, aquilo que você carece e necessita, que Deus supra as nossas necessidades pelo seu poder e graça. Deus seja louvado por todas as coisas, e que o Senhor nos continue dando o privilégio de sermos contribuintes com a sua obra. Escolhe para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Os fontes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta,
coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Quero desejar uma ótima noite de domingo para todos vocês. Como a nossa igreja tem ciência pelas redes sociais, estamos iniciando uma campanha de 31 dias de oração pela família. Iniciou agora no dia 1º, sexta-feira. Hoje é a primeira ministração que, como igreja, estamos podendo partilhar dela, a fim de edificar a sua família, edificar a sua casa. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus registrado no livro de Salmos 23, um salmo conhecido, certamente você já leu algumas vezes essa passagem bíblica, e quero usá-lo como lente espiritual para, entendendo os seus princípios, aplicá-los à família. O tema de hoje é Minha Família, Meu Milagre. E diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa passagem bíblica, ela comunica verdades profundas ao nosso coração, porque ela fala do pastoreio de Deus sobre as nossas vidas, e nos coloca no lugar da ovelha. E somos sabedores que a ovelha é um animal frágil e dependente do seu pastor. Eu queria orar nesse instante, e nessa oração pedir que Deus possa falar conosco. Eu particularmente me sinto dependente de Deus, para que a minha família seja edificada, o coração dos meus filhos sejam orientados, e o casamento seja mantido com saúde emocional, espiritual. Eu sou carente da intervenção de Deus. Eu queria orar com você, a fim de que Deus fale conosco por sua palavra. Minha família, meu milagre. Sobre isso queremos conversar daqui a pouquinho. Eu queria te convidar a orar agora. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio do Teu pastoreio. Independente, ó Deus, dos vales que temos que passar como família ao longo da vida, alguns vales sombrios como a morte, o Senhor está conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, nos protegem, nos dá direção. Eu quero Te louvar, porque somos pastoreados pelo Senhor, o bom pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. E nesta noite de domingo, Pai, que o Senhor possa edificar o nosso coração pela Tua palavra, que seja o Senhor a falar conosco pela Tua palavra. Somos carentes da Tua voz, fale ao nosso coração e edifica a nossa família, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gosto de pensar na família como sendo o bem mais precioso que Deus tem nos dado aqui na terra. Certamente, para além da terra, receberemos do Senhor o privilégio do céu, da eternidade, mas nesta terra, nesta vida, neste tempo, a família é o bem mais precioso que Ele tem nos dado. A Bíblia diz que aquele que encontrou uma esposa, encontrou o favor do Senhor. A palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Imagine só, pensando por esses dois pontos de vista, o que temos é a clareza de que a família é algo precioso, é uma dádiva de Deus. É algo que Deus nos fornece,
E é um privilégio podermos estar dentro de uma família, especialmente uma família saudável, uma família que está conseguindo viver em plenitude a vontade de Deus. Mas, infelizmente, o contexto que vivemos hoje traz para nós, infelizmente, como família, uma ameaça constante. A família está sob constante ameaça, constantes ataques. Vamos pensar, por exemplo, no avanço da tecnologia e a forma como isso está roubando tempo de qualidade, a forma como isso está roubando tempo de afetividade entre pais e filhos, entre irmãos. Vamos olhar para o aumento da violência contra a mulher, o aumento da promiscuidade, da pedofilia. Quando olhamos para as questões que envolvem o materialismo, as pessoas estão atropelando tudo e todos, inclusive a sua própria família, em nome do dinheiro. Vamos perceber muita incredulidade, muita dúvida, ausência paterna, ausência materna, enfraquecimento, empobrecimento dos vínculos entre os parentes. Vivemos um tempo desafiador. Podemos olhar para esse tempo e sermos apenas uma plateia, ou podemos nos tornarmos, à luz da palavra, junto com o Senhor, protagonistas de um tempo novo para a nossa casa. Apesar do cenário cultural, das leis que inclusive se opõem em muitos aspectos aos princípios familiares, apesar da cultura que por muitas vezes aplaude a libertinagem e por alguma razão isso também coloca a família em situação de risco, apesar de tudo, existe um fato maior. Deus continua sendo Deus. E Deus continua amando a família. E Ele deseja pastorear a nossa casa. Ele deseja pastorear a nossa família. E nos conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E no final, termos o privilégio de vermos nosso cálice transbordando, vendo o melhor de Deus sobre a nossa vida. Mas você pode ser uma plateia, eu posso ser plateia para essa realidade cultural que se opõe à família, ou podemos nos tornar protagonistas de um tempo novo para a nossa casa e sermos participantes do movimento sobrenatural de Deus em favor da família e vemos milagres extraordinários sendo experimentados em nossa casa. Vendo Deus converter coração de pais a filhos, de filhos a pais. Vendo o temor sendo devolvido, a piedade e a fé. Percebendo a comunhão entre pais e filhos, entre marido e mulher. Podendo perceber o retorno da honra, da dignidade na família. Deus quer realizar milagres em nossa casa. Deus quer pastorear a nossa vida. Essa passagem bíblica, ela traz para nós algumas verdades muito importantes. Quero destacar 3 princípios que são pilares para que depois possamos perceber o resultado da ação de Deus, do pastoreio de Cristo na nossa família. O primeiro pilar é o governo de Cristo. Nesse texto sagrado, Davi vai olhar para Deus e chamá-lo de Senhor. Essa palavrinha, essa expressão Senhor, por várias vezes, já estive explicando, inclusive, dessa série de ministrações que temos trazido nos cultos online, temos falado que Senhor, também podemos olhar para isso com mais propriedade, agora aplicando à família, Senhor é aquele que a tudo governa, e que por ninguém é governado. Senhor é aquele que tem soberania em suas mãos, aquele que chama a existência o que não existe. Aquele que tem todo o poder e todo o controle em suas mãos. Portanto, Yahvé, o Senhor que é detentor de soberania. Davi vai dizer aqui, ao chamar Deus de Senhor, está dizendo, eu reconheço o governo dele sobre a minha vida. Eu queria pensar nisto em relação à família. A família precisa caminhar numa rota de milagre, precisa ver tempos preciosos de Deus, pode experimentar tempos em que o cálice transborda da bênção, da graça de Deus. No entanto, sem que haja o governo de Deus sobre a família, tudo se perde. Me chama a atenção, por exemplo, a história de um homem chamado Jairo. Uma história linda, de dor, mas também de resposta da parte do Senhor. Esse homem tinha uma filhinha. Essa criança, ela está doente, e ele sai em busca de socorro, vai até Jesus. Esse homem era um homem importante, ele era um dos principais da sinagoga, um homem que tinha a relevância no lugar social que ele ocupava, um homem de princípios, mas ele se depara com uma situação que ele não poderia resolver, a doença da sua filha, uma doença que evoluía para um óbito.
ele sai em busca de Jesus, vai até Jesus, e quando Jesus volta com ele até a sua casa, ao chegar na sua casa, a menina já estava morta. Mas tem questões interessantes nessa narrativa. Uma delas é o fato de que ele entendeu o seu lugar, Jairo compreendeu o seu lugar. Ele é um profeta, ele é um sacerdote na sua família, porque ele tanto leva Cristo à sua casa, como ele também leva a sua casa até Cristo quando vai buscar socorro. Mas na hora que ele chega na sua residência, diante daquele caos, a morte da sua filha, Jesus é quem define quem entra e quem não entra naquele quarto. Agora não mais Jairo, mas o Senhor governava sobre a sua casa. E é exatamente nesse momento em que Jairo percebe o seu lugar, e percebe o lugar de Cristo, que é o lugar do governo, é que o milagre começa a acontecer. Apesar que todos já haviam dito para ele: olha, não incomode o mestre, sua filha já morreu, é tarde demais. Cristo então dá ordens, define quem entra e quem não entra, e algo extraordinário acontece. A vida daquela menina é restaurada, porque Jairo compreendeu o princípio do governo divino sobre a sua casa. Ele compreendeu o seu lugar de profeta, o seu lugar de sacerdote espiritual, mas disse: jamais serei rei da minha casa. O Senhor é rei, Ele governa, e o milagre estrondoso acontece. Olhando para essa realidade, o Salmo de Davi, o Salmo 23, Davi compreendia que ele era governo sobre a vida dele, que o Senhor era governo sobre a vida dele. Isso muda tudo. Mas há um outro princípio também aqui nessa narrativa, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. Preste atenção nisto. Falamos de um segundo pilar, a pessoalidade da fé. A fé não pode ser impessoal. Não faz sentido pensar numa relação com Deus e ter de Deus o governo dele sobre a nossa vida e família, se o que temos é uma fé impessoal distante, de ouvir falar, de saber a respeito. De vez em quando as coisas desandam na família de um e de outro, e mais que naturalmente essa pessoa, ou parte da família, ou um membro da família, vai em busca de algum sacerdote, em busca de um pastor, de alguém que possa fazer uma oração e resolver aquela situação. Alguém poderia dizer: que coisa boa. Bom, por um lado, que bom que essa pessoa teve humildade de buscar socorro, buscar ajuda em homens de Deus e mulheres de Deus. Mas a coisa mais extraordinária não é esta. A mais extraordinária é quando você na sua casa pode dobrar os seus joelhos, chamar Deus de pastor, invocá-lo em oração, curvando-se diante dele com fé e ousadia, entendendo que ele pode intervir na sua casa, que ele pode fazer milagres na sua família. Essa é a coisa mais extraordinária. Infelizmente, muitos vão em busca de um socorro externo, mas Deus quer que você tenha uma fé pessoal. Davi não está dizendo: o Senhor é o pastor do vizinho. Está dizendo: o Senhor é meu pastor. Essa expressão, ela não define propriedade, mas intimidade, aproximação. Porque nós não podemos ter Deus como propriedade nossa. Não é isso que ele está dizendo. Quando ele fala: o Senhor é meu pastor, está dizendo: eu sou íntimo de Deus. Tenho uma fé pessoal. Eu me aproximo dele em intimidade. E essa realidade da intimidade entre Davi e o pastor da sua vida, que é Deus, torna tudo diferente. A fé precisa ser pessoal. Portanto, esse é um dos pilares extraordinários também desse salmo, que eu quero aplicar à família. É importante que haja o governo de Cristo sobre a sua casa, seu casamento, a criação dos seus filhos, mas é importante que haja na sua casa uma fé pessoal. Porque a pessoalidade da fé não é um detalhe, é na verdade um pilar extraordinário que mantém a sua família de pé. Imagine que se toda vez que você tiver um problema, tiver que buscar um socorro em terceiros. Não faz muito sentido. Você pode até fazer em determinadas situações que talvez transbordou e você não sabe por onde caminhar. Mas, por favor, entenda, o mesmo Deus que ouve a minha oração, que ouve a oração dos diáconos ou dos pastores, é o Deus que pode ouvir a sua oração lá no seu quarto, quando você dobrar os seus joelhos, trancar a sua porta, gritar por socorro, clamar a Jesus. O Deus que te vê em secreto, também em secreto te recompensará. Há um terceiro pilar, e também eu chamo aqui de princípio, além da pessoalidade da fé e o governo de Cristo, é na verdade a saciedade em Deus. Escute o que Davi vai dizer: de nada sentirei falta. Vivemos um tempo de insatisfações absurdas. Aliás,
muito daquilo que vamos perceber no campo das transgressões humanas está na base alguma insatisfação. Algo que eu julgo não ter e que saio buscando por qualquer critério, até que eu possua aquilo que eu acho que eu tenho que ter. As insatisfações são porta para o erro, porta para o pecado, porta para transgressões. A insatisfação faz com que você se perca na relação entre você e sua mulher, entre você e seu marido. A insatisfação gera distanciamento entre pais e filhos. A insatisfação pode levar você a ter uma distância dos seus avós. Pessoas insatisfeitas consigo mesmas, com o outro, elas não conseguem caminhar com uma vida de qualidade e, sobretudo, emocional e espiritual. E Davi está dizendo que esse Senhor, que é o seu pastor, alguém que ele entende que é governo sobre ele, com quem ele desenvolve intimidade, uma fé pessoal, ele diz: de nada sentirei falta. Ele não está dizendo que ele não precisa de nada, ele está dizendo que quando ele tem Deus, ele não tem falta de nada. Ele está dizendo que Deus preenche as suas faltas, que Deus consegue completar o seu coração, contemplar as suas expectativas. As muitas insatisfações que nós temos na vida, elas precisam ser filtradas, e sobretudo sobre essa ótica do Salmo 23. Por exemplo, tem muitas pessoas que convivem com insatisfação na família, no campo da paciência. Falta paciência na família, falta diálogo na família, falta amor na família, falta cumplicidade no casamento, falta honra aos pais, falta respeito entre os irmãos. Quanta coisa tem faltado no seio familiar. Mas quando temos a regência de Deus, o governo de Cristo, quando temos uma fé pessoal, intimidade, aproximação do Senhor, isso naturalmente vai levar a minha vida e a sua vida a experimentarmos uma saciedade em Deus. E quando temos essa saciedade em Deus, essa satisfação em Deus, começa a transbordar amor, paciência, dignidade, honra, respeito, diálogo, porque Deus vai aplumar o nosso caminho, vai colocar a nossa vida num trilho, e esse trilho é um trilho abençoado, próspero, porque Deus quer o bem da família. Deus quer a prosperidade do casamento. Deus quer a prosperidade da relação entre pais e filhos. É desejo dele. Portanto, olhando para esta realidade e para os três princípios, o governo de Deus, a pessoalidade da fé e a saciedade em Deus, podemos olhar para esse salmo e perceber que, como consequência, vamos ver aí vários princípios que vão vir como privilégios para mim e para você, se tomarmos por base aquilo que norteia o início da minha fala. Se o Senhor, Ele é soberano na sua família, se Ele exerce governo sobre você, se Ele de fato é Senhor, se Ele é o Deus pessoal, que você chama de meu pastor, e se você está aprendendo a encontrar satisfação e saciedade nele, você terá alguns privilégios. E esses privilégios não são para você em particular, mas para a sua casa, como um corpo maior. E eu queria então citar 7 grandes privilégios que podemos ter à luz desses princípios espirituais. O primeiro privilégio é o privilégio do descanso. Escute só o que a palavra diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Uma outra versão vai chamar a atenção para a expressão águas de descanso. Quando o Senhor está governando sobre a nossa casa, quando a nossa fé ela é pessoal e nós temos intimidade com Ele, a aproximação dEle, se Ele é o nosso pastor e encontramos saciedade nele, isso vai produzir descanso em nossa alma. Quantas mulheres que estão cansadas, inclusive da própria família, quantos homens, pais, estão exaustos, cansados, inclusive na tarefa de ser pai. Quantos filhos já não suportam mais o desgaste familiar. Mas quando temos o pastor desse salmo, quando temos Cristo pastoreando a nossa vida, nós iremos encontrar descanso. Aliás, esta é a promessa de Jesus. É para isso que Ele tem nos alcançado. Ele diz que podemos aprender com Ele, que é manso, que é humilde de coração, e encontraremos descanso para as nossas almas.
encontraremos descanso para o nosso coração. Pessoas cansadas, elas não pensam direito, elas não conseguem compreender muito bem o norte da vida, porque a meta é encontrar descanso. O problema é que esse descanso não pode vir de uma outra fonte, porque o cansaço é de alma, o cansaço é espiritual, o cansaço não é só físico. Quem me dera se todo o cansaço que nós tivéssemos resolvesse com uma noite de sono. Isso não é verdade. Precisamos botar a boca no pó, clamar por Jesus, falar: Senhor, Tu és o pastor da minha casa, Tu és o pastor do meu casamento, Tu és o pastor da minha vida, da minha condição de pai, de mãe, então me ajude, gere descanso em mim. E diz a palavra, que iremos encontrar no pastoreio de Jesus, pastos verdejantes e águas de descanso, águas tranquilas. A minha oração é que você e eu possamos clamar a Jesus nesses próximos dias. O mês de maio inteiro, temos uma campanha de 31 dias de oração, de jejum, de clamor em prol da nossa família. Que você possa pedir a Deus: Senhor, me dê descanso, gere descanso para o coração da minha família. Mas há um outro privilégio que também esse texto sagrado destaca. Diz a palavra aqui: restaura-me o vigor. O verso 3 diz que esse caminho que Deus prepara para mim e para você, restaura o nosso vigor, traz refrigério para a nossa alma. Portanto, além do descanso, há um outro privilégio de termos o pastoreio de Jesus sobre a nossa casa. Encontraremos vigor, teremos nossas forças renovadas, teremos nossas forças restauradas. O Senhor é aquele que pode nos fortalecer. A nossa vida tem uma tendência natural ao desgaste, e naturalmente pelo desgaste começamos a fraquejar, manifestarmos fraqueza, e nesse processo de fraqueza muita coisa fica no meio do caminho. Muitos desistem pela fraqueza, pela falta de vigor, da educação dos seus filhos, de investir mais e melhor no seu casamento, de trabalhar princípios de honra e dignidade na sua casa. Muitos desistem. São muitas as tarefas que uma família tem que desempenhar, especialmente as tarefas de um pai e de uma mãe, e pela falta de vigor, pelo excesso de cansaço, muitos acabam se perdendo. Então Deus não é aquele apenas que gera descanso, mas logo na sequência, por esse caminho de descanso, também restaura o nosso vigor. Como está a sua força? Como está o seu vigor? Preste atenção nisto. Por várias vezes as pessoas nos procuram e fazem perguntas, dentre elas: como você está? Me lembro de uma personagem bíblica que foi indagada a respeito disso: como que você está? Como vai você? Como vai sua família? Ela simplesmente diz: está tudo bem, e segue viagem. O detalhe é que ela tinha um filho morto em sua casa, e saía revoltada ao encontro do seu marido, aliás, ao encontro do homem de Deus, a fim de que pudesse trazer resposta para o seu filho, porque o seu marido havia sido negligente, preocupou mais com o trabalho no campo do que com o filho que passava mal, e essa mulher vê o seu filho morrer diante de seus olhos, sem nada poder fazer. Mas quando foi perguntada, ela diz: está tudo bem. Às vezes a gente responde assim: vai tudo bem, está tudo bem com o meu casamento, está tudo bem com meus filhos, lá em casa vai tudo bem. Mas quando a gente age com honestidade diante de Deus, com sinceridade de alma, nos desnudamos diante do Senhor, precisamos entender que por muitas vezes a nossa história familiar pode gerar uma exaustão. E aí Deus diz: eu posso dar a você descanso e posso restaurar o seu vigor. O texto segue, temos aqui mais um princípio, mais um privilégio, resultado desse pastoreio de Cristo sobre a família. E eu quero destacar a palavra justiça. Diz a palavra: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa palavrinha, ela pode não ser bem compreendida, porque o contexto em que vivemos, de tantas injustiças sociais, um contexto em que vivemos, em que a injustiça ela está pairando sobre vários setores da nossa sociedade, inclusive eclesiásticos, políticos, econômicos, parece que a justiça foi embora. Na verdade, a justiça jamais foi embora, porque seria admitir que Deus se ausentou do mundo e que nada mais tem feito por nós. Pelo contrário,
Deus é um Deus presente, um Deus justo, e a justiça estará sobre a nossa casa, se formos ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu aprisco. Deus fará justiça sobre a nossa família. Quantas famílias sofrem injustiça? Quantos pais já foram injustiçados na vida? Talvez mal compreendidos, acusados indevidamente. Quanta injustiça há dentro de casa pela falta de compreensão do marido para com a sua mulher. Quanta injustiça há, às vezes, na disciplina de um pai para com o filho, por não compreender de verdade o que ocorreu naquela transgressão e o que provocou aquilo. E por vezes, essas injustiças causam mágoa, ressentimento, distanciamento emocional. Mas quando temos o Senhor como pastor da nossa vida e da nossa família, Deus vai começar a ajudar a mim e a você a conduzir as nossas ações dentro da família, pelo princípio da justiça. Em que haverá justiça quando o pai disciplinar um filho ou uma filha. Haverá justiça no diálogo entre marido e mulher. Haverá justiça sobre esta família diante de uma acusação externa. Sempre a justiça prevalece. Mas em princípio, o que temos na base é o fato de que Ele, o Senhor, é pastor. Para que a justiça chegue até mim e até você, o Senhor justo tem que nos pastorear. O texto vai seguir e temos mais um quarto princípio que aparece, que é o princípio da coragem. Escute só a palavra de Deus. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A coragem não é um detalhe. Aliás, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. É interessante observar isso. Deus quer plantar em meu coração, em seu coração, coragem. E agora falo mais especificamente a você, pai e mãe. É preciso ter muita coragem para conseguir conduzir o coração do seu filho e sua filha por anos, até que você então possa emancipá-lo e ele dar conta da própria vida. É preciso muita coragem para ser provedor, manter a sua casa. É preciso muita coragem para enfrentar o trabalho, o trânsito, as calúnias, as difamações, às vezes sofridas no ambiente de trabalho, para conseguir gerar provisão para a sua casa. É preciso muita coragem para dobrar os seus joelhos e enfrentar lutas espirituais e até emocionais em favor dos seus filhos. É preciso muita coragem para não ceder às tentações e continuar honrando o seu esposo, honrando a sua mulher. É preciso muita coragem para estar dentro de uma família e manter o princípio da honra. E diz a palavra que Deus é aquele que pode nos dar coragem. Davi entendeu, o Senhor está comigo. Ele está dizendo, eu sei que eu posso passar por vale de sombra e morte, mas eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Especialmente nesses dias temos passado por um vale de sombra e de morte. Quando falamos da grande pandemia que mudou o mundo, que tem reconfigurado as relações, tem reconfigurado o modo de atuar nas empresas, no trânsito, até nas igrejas, diante desse caos que temos vivido de forma global, certamente isso pode afetar o nosso coração e nos roubar a coragem, porque é um vale de sombra e de morte. Mas sabe o que a Bíblia está dizendo? É o Senhor falando contigo. Ele diz, eu sou o pastor da sua vida, e eu sou aquele que estarei com você durante a jornada por esse vale, mesmo que ele seja um vale de sombra e de morte, você não precisa temer, porque eu vou estar com você. E Davi, entendendo isso, diz, Senhor, eu compreendi, eu não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. É um privilégio termos de Deus a coragem. A coragem que me remeto aqui não é uma coragem meramente humana, resultado de algum curso que você tenha feito, algumas técnicas que você aprendeu e agora domina, não. Mas coragem como resultado da presença de Deus na nossa vida. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e por Ele espera. Ah, queridos, como precisamos nesses dias de coragem para enfrentar os vales que ainda temos pela frente a serem enfrentados, de sombra e de morte,
para defender a nossa casa, defender o nosso casamento, nossos filhos, não somente no campo da provisão, não apenas do pão que vai à mesa, mas de todas as formas. Deus está nos chamando para sermos pastoreados por Jesus, a fim de que Ele, como pastor da nossa alma, possa gerar em nosso coração ousadia espiritual, nos dando coragem para enfrentar os vales da vida. O texto prossegue e ainda vai falar de um outro princípio ou um outro privilégio que decorre do pastoreio de Cristo sobre a nossa família. Eu chamo a atenção para a palavra proteção. Escute só o que diz a palavra de Deus. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Agora escute, a tua vara e o teu cajado me protegem. Outras versões vem a palavra consolo. Mas a ideia aqui é proteção que gera consolo. Assim como um pastor de ovelhas, de fato, defendia o seu rebanho de feras do campo, de perigos, de ameaças, conduzia esse rebanho carinhosamente pelos vales, a fim de encontrar pastagens verdes, a fim de poder beber água em águas tranquilas, em córregos tranquilos. O cuidado do pastor era determinante para que a vida da ovelha fosse mantida. O que o Senhor está dizendo para nós aqui, eu quero aplicar isso à família, é que nós não poderemos prevalecer na jornada da vida sem a proteção que vem do alto. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Davi, no Salmo 16, diz: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti. O Senhor é a coisa mais preciosa que eu pude entender e ter na vida. O Senhor é o meu bem mais precioso. Aliás, muitos salmos de Davi vão trazer essa consciência de que é um privilégio ser pastoreado por Deus, e esse Deus nos protege. Você pode ler vários outros salmos, e você vai perceber que essa palavra proteção, ela está presente em vários momentos na história, dos vários salmos. Aliás, em toda a Bíblia, Deus está dizendo: olha, eu quero te proteger, eu quero cuidar de você, os meus olhos estão sobre a sua vida. Eu me lembro de quando li pela primeira vez, no livro de Salmos, o Salmo 139, que diz o seguinte: que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Aquele que de longe entende os nossos pensamentos. E o texto vai prosseguindo falando sobre essa capacidade de Deus nos perceber por dentro. E aí o salmista diz: agora, Senhor, para onde eu vou fugir? E ele começa a falar de várias hipóteses de fuga e diz: não tem jeito, aonde eu for o Senhor me encontra. Ele termina fazendo uma oração dizendo: então, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me. E no final ele fala: Senhor, guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho reto. Quando eu li esse salmo pela primeira vez, eu fiquei apavorado. Ainda era adolescente. Eu falei: meu Deus, eu não posso então escapar. Parecia então que estava ali um Deus me vigiando, procurando o momento certo em que eu iria fracassar, falhar, para então me punir. Que ignorância espiritual era minha naquele momento. O tempo passa, eu começo a me relacionar com esse pastor, com esse Deus que tudo percebe, e a minha compreensão ela é alterada. Inclusive compartilho dessa compreensão com você. O olhar de Deus não é para te encontrar numa situação de transgressão e te punir. O olhar de Deus tem a ver com proteção. Deus nos percebe, Deus percebe o nosso coração, motivação, pensamentos. Tudo é percebido por Ele, porque como um Pai amoroso, Ele está bem interessado em proteger a nossa vida na jornada. Pastor, mas se houver um erro, Deus não vai nos corrigir? Claro que vai. Inclusive, correção é uma forma extraordinária de manifestar amor, porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Mas o olhar de Deus não é um olhar tendo como meta a correção. O olhar de Deus tem como meta a proteção. E se for necessário, Ele há de nos corrigir por amor. Mas Deus nos protege até quando nós dormimos. Por muitas vezes, nós estamos dormindo em nosso quarto e não fazemos ideia dos perigos e ameaças dos quais Deus está nos livrando. Quantas vezes estamos transitando numa viagem de férias com a família, ou indo visitar um parente num bairro vizinho ou numa cidade vizinha, e não fazemos ideia da proteção que temos recebido de Deus. Deus nos protege, até quando nós não o percebemos.
Portanto, proteção também é um grande privilégio que eu e você podemos ter em nossa família, se tivermos o Senhor como pastor da nossa casa. Caminhando para finalizar, tem aqui uma penúltima palavra que eu destaco, que é a palavra honra. Um outro privilégio decorrente do pastoreio de Jesus. Diz a palavra assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Já falei isso algumas vezes nas nossas celebrações aqui presenciais. Curto muito quando a gente vai na casa de uma pessoa simples e ela nos serve ali um almoço, um refrigerante, um suco, não tem miséria. Transborda, é sempre em abundância. Mas é interessante observar que a mesa de Deus nunca falta. Assim como pessoas simples, amáveis, sempre preparam mesas fartas para os convidados, na mesa de Deus nunca falta. Nunca falta o pão, nunca falta a provisão, mas eu quero destacar algo que nunca falta na mesa de Deus: honra. A palavra honra me dá aqui um destaque especial para essa tarefa. Diz: tu me honras. E diz aqui: ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo o meu cálice transbordar. Deus nos dá da sua bênção, não apenas para retermos esta bênção, mas para repartirmos. Tem para nós e tem para mais gente, porque o cálice de Deus, o nosso cálice que Deus preenche, ele transborda, o nosso cálice transborda. Deus é um Deus de vida plena, de vida abundante. Ele é um Deus que tem para nós o transbordar da sua graça, e isto é uma honra, um Deus que prepara uma mesa para nós, um Deus que prover para nós. Deus há de nos honrar, se nós honrarmos a Deus no ato de fé, de obediência, se não nos desvincularmos do Senhor, permanecermos debaixo da sua sombra, não só encontraremos descanso, mas seremos honrados. Não fica com medo do futuro, não. Não tenha medo das interrogações quanto ao futuro, não. Apenas fique em aliança com Deus, você e sua família, permaneçam aliançados com Deus. E nesse processo de aliança com Deus, Deus continua provendo para a sua mesa. Deus há de nos honrar, porque é isso que Ele faz. É isso que Ele faz com seus filhos. É isso que o pastor faz com suas ovelhas. Prepara uma mesa, de modo em que a honra prevalece. O detalhe diz: na presença dos meus inimigos. Esse cálice, ele nunca vai faltar, porque a mesa de Deus não falta nada. Na mesa de Deus transborda amor, provisão, graça, transborda aquilo que Deus tem para nós. Muitas famílias vivem na escassez, a escassez do próprio amor e do diálogo, a escassez da paciência e da fé, a escassez da coragem. Tantas coisas faltam na mesa de muitas famílias. Mas a Bíblia diz: se o Senhor for o seu pastor, se Cristo for o pastor da sua família, a sua mesa vai ser farta, porque Ele vai te honrar, não somente dando pão para a mesa, mas transbordando o seu cálice da vida, e você vai ter para repartir, não somente pão, mas tudo mais: amor para ser repartido, coragem para ser repartida, fé para ser repartida, e aí por diante. Para terminar, eu citaria a palavra intimidade. Escute só. Essa palavra, ela encerra para mim essa narrativa quando o texto diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu já saí da casa dos meus pais fazem muitos anos. Me casei, fui fazer seminário, me mudei de cidade, inclusive já estou em Caldas Novas, agora em junho, completando 19 anos, em Goiás cerca de 22 anos, mas todas as vezes que eu vou à casa dos meus pais, a sensação é a mesma, de intimidade. Fico muito à vontade, seja no sofá, na varanda, à mesa. Eu já não moro lá há muitos anos, mas é a casa do meu pai, e por ser a casa do meu pai, me sinto ali íntimo, porque assim sou tratado, também com intimidade. Na casa do pai a gente tem intimidade. E nesse momento, a intimidade aqui não é na casa apenas do seu pai terreno, a ideia aqui ela é muito maior.
diz que nós podemos ter intimidade na casa de Deus, ou melhor, na presença de Deus. Porque a casa aqui nos remete muito mais à ideia do simbólico. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos, em casas de tijolo, Deus habita no coração da gente. Mas na presença de Deus, nós encontramos intimidade. Uma das coisas mais extraordinárias no campo da intimidade é que nós podemos falar o que precisamos falar sem medo de sermos ridicularizados, expostos, julgados. Não. Quando a gente fala com alguém com quem temos intimidade, somos acolhidos, compreendidos. E se tivermos que ouvir uma verdade de lá para cá, isso vai cair no coração como uma verdade cheia de amor e de cuidado, porque a amizade, a intimidade produz esse sentimento. Quando alguém com quem temos intimidade nos corrige, isso não faz mal, isso faz bem, porque é uma correção em amor. E o texto diz então que ele voltaria à casa do Senhor enquanto ele vivesse. Está dizendo, jamais vou abrir mão de estar na presença de Deus. Jamais vou abrir mão de estar na presença daquele que tem pastoreado a minha vida. Aquele que tem sido governo sobre mim. Aquele com quem tem estabelecido uma fé pessoal. Aquele em quem eu tenho encontrado satisfação, completude. Jamais vou deixar de estar na presença deste Deus. Eu não sei como está a sua casa. Não posso dizer como está o seu casamento. Não me digo a experiência estética daquilo que todo mundo vê no Facebook, no Instagram, não. Mas como está a sua família quando a porta da sua casa fecha? Como está o seu casamento quando a porta do seu quarto se fecha? Como está o seu coração como esposa, quando você deita a sua cabeça no travesseiro? Como está o seu coração e mente como marido, quando você vai tentar dormir e não consegue? Como está o seu coração como filho, quando você se percebe não compreendido pelos seus pais e não tem intimidade o bastante para revelar suas dores, fracassos ou medos? Como está a sua família? Olha, o melhor caminho que podemos fazer para que a nossa família seja sinônimo de milagre é olhar para Jesus e falar: Senhor, sê pastor da minha vida, sê pastor do meu casamento, da minha família, assuma o controle. Tu és o Senhor que tem direção para dar pastos verdejantes e águas tranquilas. Tu és o Deus que pode trazer coragem, proteção e tudo mais. Assuma, Senhor, o controle da minha família. Minha família, meu milagre. Sua família também pode ser seu milagre. A família é um milagre. Aliás, no contexto cultural em que vivemos, sem sombra de dúvidas, a família é um grande milagre. Quero orar por você, para que esse pastor excelente, extraordinário, possa cuidar do seu coração, não somente nesses 31 dias de maio, não, mas por toda a sua caminhada familiar, por toda a sua jornada conjugal. Deus possa cuidar de você, fazendo com que a sua vida familiar seja uma experiência real e cotidiana de grandes milagres. Que Deus possa te dar o privilégio do milagre da paz, da coragem, da ousadia, o milagre da fé, da esperança. Que Deus possa fazer grandes coisas na sua casa. Quero orar por você nesta hora, em nome de Jesus, e por sua casa. Te convido a você ir na sua casa, a se unir com a sua família agora, a se juntarem com seus filhos, seus pais, avós, quem estiver na sua casa agora reunido. Se reúna para orar. Vamos buscar a Deus juntos em oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós reconhecemos a Tua soberania. De fato, como Davi dizia, Tu és Yahvé, Senhor. O Senhor é o Deus que tem governo, soberania nas Tuas mãos. Mas queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos uma fé pessoal. Queremos em todo tempo, enquanto família, chamá-lo de nosso pastor, pastor da nossa alma, pastor dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, pastor das nossas emoções, pastor do nosso matrimônio, pastor dos nossos filhos. Queremos chamá-lo de pastor. E queremos que o Senhor nos ajude a encontrarmos em Ti saciedade, completude, satisfação, para que esses privilégios, ó Deus, venham sobre nós, como foi sobre Davi, o privilégio da coragem, da proteção. Ah, Senhor, que coisa boa poder experimentar o agir do Senhor sobre nós. Pai, que o Senhor possa conduzir, ó Deus, a vida de cada família, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder e fidelidade da Tua palavra.
O Senhor possa conduzir as famílias desta cidade, da cidade de Caldas Novas. Possa, Deus, conduzir as famílias desta igreja para o louvor da Tua glória. O Senhor possa conduzir cada família de forma poderosa e triunfante, para que todos saibam, compreendam e entendam que a mão do Senhor fez isto, que o Senhor é quem tem realizado esta grande obra, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos encerrando esta ministração e também esta celebração. Como havia narrado em parte do culto, estamos numa campanha pela família, 31 dias de oração e jejum pela família. Eu queria te convidar a embarcar conosco nessa jornada de fé. Lembrando que já começamos dia 1º, próximo, sexta-feira. Iremos até o dia 31. Você pode acompanhar no Facebook da Primeira Igreja Batista em Caldas Novas, as postagens, com toda a orientação das devocionais em família, das ministrações do pastor Sami Tipti. Você vai encontrar ali desafios de oração, momentos que você pode então ser edificado. Eu queria te convidar a você embarcar nessa jornada, porque nada melhor do que orar pela família, porque certamente Deus nos trará do alto o milagre, a resposta que todos nós precisamos. Desejo a você, a sua família, uma ótima semana, que Deus te conduza triunfantemente, uma ótima segunda-feira e até a próxima celebração na quarta próxima às 20 horas. Deus te abençoe, um bom restante de domingo e uma ótima semana, em nome de Jesus.